A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, vamos colocar a terra. Estamos orando ao Senhor. Cada hora pode estarmos iniciando junto com louvores da harpa cristã. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, Criador do céu e da terra, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, Senhor, de fôlego de vida, Pai, que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, obrigado pelo alimento, Senhor. Meu Deus, pela provisão do nosso emprego, do nosso sustento, Pai. Muito obrigado por estarmos vivos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo teu grande amor, Senhor, que nos alcançou. Meu Deus, perdoa nossas transgressões, meu Deus, nossos erros. Somos falhos, seres humanos, meu Senhor, carentes da tua misericórdia. Meu Deus, traga o teu povo guardado debaixo das tuas mãos. Senhor, meu Deus, nós possamos abrir nossos corações, Senhor, e glorificar o teu nome, meu Deus. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Abençoe este trabalho, receba nossos louvores, Senhor, a nossa adoração. Meu Deus eterno, abra as portas, meu Deus do céu, e as bênçãos, Senhor, sejam derramadas, meu Pai, para a tua igreja. Responda nossas orações, Senhor, e continue sendo com cada um de nós, ó Deus. Te agradecemos, meu Senhor, por estarmos aqui. Abençoa o pastor desta igreja, tome em tuas mãos a sua família, os membros, os músicos, os líderes, ó Pai, do departamento. Meu Deus, pastor presidente, Senhor, meu Deus, Campo de Madureira, Pai, e a todos, meu Deus, eterna convenção, te agradecemos, meu Senhor. Fica com cada um de nós, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis tomar assento. Aleluia. Graças a Deus. Nós estamos nessa noite aqui para adorar e bendizer o Senhor. Quero louvar ao Senhor. De número 131, de valor em valor. Aleluia. Glória a Deus. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar, não me traz junto a ti. Jesus,
A igreja que escolheu o hino? 545. Deus enviou, né? Amém. Pelo menos eu lembro que eu sei cantar, né? É perigoso fazer essa pergunta ao vivo. Aí se eu não souber, eu faço o pastor Moisés. É Fá maior, Sol maior, por favor. 545. É um dos primeiros hinos que eu aprendi a louvar. Tenho boas lembranças. Deixa eu... Fá maior. Sol maior. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar, na cruz morrer. O meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. A igreja, por favor, coloque-se de pé. Quero chamar o presbítero Roberto Carlos. Ele estará fazendo a leitura devocional. Aleluia. E logo após nós estaremos distribuindo as oportunidades. Amém? Somos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no seu capítulo 12, a partir do versículo 41. Livro de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. O título diz: A oferta da viúva pobre. Amém? Então podemos ler assim:
E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira de como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, de sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui na Tua presença, mais uma vez, mais uma noite, queremos Te agradecer por estarmos aqui na Tua casa. Eis aí, Senhor, a Tua palavra devocional, qual foi lida na noite deste dia. Senhor, abençoa essa palavra, continua falando conosco, Pai, e nos conceda a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus possa continuar abençoando o nosso irmão. Nós quero ouvir uma palavra do irmão Carlinhos. Aleluia. Fazer uma saudação, algo que Deus colocar no seu coração. Depois a diaconisa Elaine também estará com a sua oportunidade. As irmãs vão poder louvar? Já tem o suficiente, então vamos preparando as irmãs aí para louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Não é proibido glorificar o Senhor, cultuar a Deus, né? Se alegrar aí na presença do Eterno. Aleluia. Glória. Romanos 12 diz assim a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Porque, pois, pela graça que nos é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Aleluia! Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Eu pulei um versículo aqui, mas não foi por questão, é porque esse versículo, para mim, ele fecha essa palavra, que é o 2, que nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, espero que todos fiquem com essa palavra, guardem essa palavra, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Carlinhos. Diaconisa Elaine com a oportunidade. Depois as irmãs estarão levando o Senhor. Aleluia. Capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não se fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que possamos sempre lembrar disso. Que se estamos aqui, se estamos de pé, se continuarmos perseverando, é porque existe sobre a nossa vida a misericórdia e a graça do Senhor. Porque
As irmãs com oportunidade. Depois a gente vai estar ouvindo o louvor com o nosso irmão João. Sei que errei, sei que pequei. Ninguém é santo como Ele é. Sei que sou barro, sou vaso quebrado, mas Deus me colocou de pé. O inimigo foi envergonhado. Não sou escravo do Egito jamais. Os meus pecados Ele perdoou há 2000 anos atrás. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, pois eu quero ouvir tua voz. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu sei que errei, sei que pequei. Ninguém é santo como Ele é. Eu sei que sou barro, sou vaso quebrado, mas Deus me colocou de pé. O inimigo foi envergonhado. Não sou escravo do Egito jamais. Os meus pecados Ele perdoou há 2000 anos atrás. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, pois eu quero ouvir tua voz. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, eu era cego, mas agora eu vejo. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, pois eu quero ouvir tua voz. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Graças a Deus. Deus continue abençoando poderosamente nossas irmãs. Vamos ouvir o louvor, irmãos. Nosso irmão João. Glórias a Deus. Se alegre aí, dê glórias ao nome do Senhor. Irmãos, tudo depende de como você entrou aqui nessa noite para adorar a Deus, ofertar ao Senhor.
certo, irmão. Eu sou aquele cristão que fica aí querendo criar meio inimigo para os irmãos se alegrar, não. Mas nós temos um motivo para isso. Nós estamos na presença do Senhor. Amém, irmão? Aleluia. Aquele que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. É motivo de nos alegrarmos. Glórias a Deus. Vamos. Estamos irmãos da paz do Senhor, não? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Ele ouve e responde. Sabe o que acontece, irmãos? E dá tudo certo. Aleluia! Vai dar tudo certo.
Amém, irmãos? Tem dia que a gente acorda e pensa assim, Senhor, me dá força, me poderoso. Que se dependesse de nós, a gente dormia, irmãos, e nem vontade de acordar a gente tem. Mas o Senhor, Ele caminha, Ele prometeu que estaria ao nosso lado, não nos abandonaria. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque Ele me deu força à sua igreja. E nós vamos continuar aqui até a consumação dos nossos dias aqui. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém? Graças a Deus. O pastor me perdoa. Vou só pedir o pastor Antônio para fazer uma oração, entregando o pastor da igreja, e vou passar um trabalho para o pastor da igreja. Deus, como disse o teu filho, Deus, às vezes é difícil, não é fácil, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe, meu Senhor amado, que durante toda a nossa vida, Deus, não tem sido fácil, mas chegamos aqui porque Tu tem nos sustentado. Neste momento eu te peço em nome de Jesus, o Teu Filho, que use, meu Senhor amado, mais uma vez o Teu Filho, pastor Moisés, na noite desse dia, para nos instruir, meu Senhor amado, num caminho reto, perfeito e santo para a Tua glória. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pastor Moisés. Meus irmãos, da parte do Senhor. Amém. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3. Capítulo 3, apenas para a nossa referência. Glória a Jesus. Nós falamos em 2 sextas-feiras anteriores. A primeira falamos sobre a Bíblia, a importância dessa palavra de Deus, que é a nossa base, né, de fé e prática, nossa regra. E nós também falamos sobre a fé na semana passada, e você percebe a importância da fé, que você batalha por ela. Ela foi entregue a nós, porque sem ela é impossível agradar a Deus, né? E você percebe também, como foi dito aqui nesse louvor, se você coloca a fé em ação, não dá certo. Não quer dizer que você não tenha aprovação, não. Mas se ainda não, você não concluiu a tua vitória, é porque não chegou no fim. Porque a vitória é certa para aquele que crê no Senhor. E hoje nós estaremos lendo este versículo como introdução, capítulo 3, versículos 1 e 2, só para você entender que hoje falaremos sobre o arrependimento. Arrependimento é tão importante quanto a fé, mas a fé que move a vida do crente, como nós aprendemos na última semana. E o texto nos diz assim, segundo o Evangelho escrito por Mateus: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Pode ser sentado. Irmãos, a palavra-chave aqui do preparador, do precursor do Messias, João Batista, é arrependimento. É claro que quando se fala em arrependimento, nós já estamos incluindo, a palavra de Deus, porque lembra que nós falamos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus foi a nossa primeira lição, e depois falamos sobre a fé, porque não tem como uma pessoa arrepender-se se ela não ouvir a verdade da palavra e não utilizar a fé para crer naquilo que a palavra está dizendo, para crer naquilo que Deus está falando. Mas quando falamos de arrependimento, aí é importante para nós, porque tem muitas pessoas que elas têm a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus,
elas creem na palavra de Deus, é incrível. Elas creem, elas falam com a gente, não é assim que Deus falou. Pasme, eu vi esses dias, eu não lembro agora exatamente onde eu estava, mas eu estava de um lado e do outro lado estava um botequim, onde tinham 3 pessoas na mesa do bar, cheio de já garrafas de cerveja, vamos dizer assim, já vazias, né? Então eles já estavam um pouquinho alto, mas um falava alto. Aí ele dizia assim, Jesus já disse, falando para os outros. Jesus já disse. Aí citou um versículo bíblico que eu fiquei aí espantoso. Eu olhei para trás e pensei que era um crente falando. Quer dizer, provavelmente um desviado, provavelmente uma pessoa que já ouviu a palavra, crê na palavra, olha só. Ele usa a fé para crer na palavra. Porque ele ouviu e ele disse, Jesus já disse, chamando a atenção dos outros. Ah, sim, ele falando sobre a fé. Se tiver fé, lembrei agora, você diz a esse morro daqui, passa daqui para lá e ele há de passar. Mas o que faz essa pessoa crer na palavra? Ele usou a palavra, é a base. Ele usou a fé, que sem fé você não tem como avançar em nada. Você tem que acreditar no que está escrito. Mas tem uma coisa que está faltando: arrependimento. Se houvesse um arrependimento naquele coração, ele não estaria sentado onde estava. Então olha como é fundamental. Às vezes você fala, eu tenho Jesus no coração. Você encontra pessoas assim, que falam assim contigo, e você fica até sem jeito. A pessoa é tão gente boa, que você fica sem jeito de falar que não, de contestar. Mas as atitudes demonstram que não houve arrependimento. Então, arrependimento é o ato ou efeito de se arrepender, lógico. É mudança de opinião ou de caráter. Na verdade, esse arrependimento, segundo as Escrituras, né? Então é mudança de opinião ou de caráter. É dar meia volta naquilo que você está fazendo. Quando você vai, opa, estou arrependido, não vou voltar. Aí tu volta. Em relação às Escrituras Sagradas, observa, na verdade, o que consiste em ser arrependimento para ver se você está arrependido ou não. Segundo você conhece na palavra e crê naquilo que diz a palavra, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, qual é o primeiro aspecto do arrependimento na vida de uma pessoa, de um ser humano? É reconhecimento do pecado. Você tem que reconhecer que você é pecador. Enquanto uma pessoa não se julga pecadora, ela não tem como ser transformada. Não tem como. Se você se diz inocente, quem pode contestar? Senão os fatos, claro. Mas quem pode contestar? A tua palavra não tem como contestar. Em determinadas situações não há como comprovar a tua culpabilidade. O pecado está no teu coração. Você tem a natureza pecaminosa, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o arrependimento fez-nos, como cristãos que somos hoje, agora, fez-nos entender que éramos pecadores mortos em delitos e pecados, fazendo toda coisa de ruim, as obras das trevas que se fazem na escuridão, porque as obras são más para que os homens não vejam. Nós encobrimos e saímos de lá então e viemos para o reino da luz. E agora fazemos as coisas abertamente, porque não temos vergonha de fazer. Está vendo? Então, primeiro consiste em reconhecimento do pecado. Quando você vai a Provérbios capítulo 28, verso 13, o nosso sábio rei Salomão, que teve uma experiência profunda também relacionada a isso, ele então já nos dá mais 2 características do verdadeiro arrependimento. Ele consiste então primeiro em reconhecer o pecado, segundo o apóstolo Paulo,
você entender que você é pecador, você não peca. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Você nasceu pecador. É por isso. Nasceu. A tua natureza é ruim. A tua natureza é má. A tua natureza inclina-se para as coisas ruins. Porém, quando você reconhece isso, então começa-se um trabalho e então vem o arrependimento na sua forma que está trabalhando em nossas vidas, que é a confissão do pecado. Confissão. É onde você então reconhece que eu sou um pecador e você começa então, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu pequei. Lembra quando aquele moço que ficou conhecido como um filho pródigo, um filho ingrato, lembra quando ele estava na casa do pai? Na casa do pai ele tinha tudo, mas um ato de ingratidão no seu coração, porque a sua natureza é má, fez com que ele considerasse seu pai morto, porque ele pediu herança com o pai em vida e com saúde, fez com que ele considerasse o pai como morto, pegasse aquilo que ele achava que era de direito e saísse para gastar a seu modo, a seu bel prazer, né? É uma linguagem que os crentes usam, ao seu prazer. Então, aí ele foi gastar daquilo que dava na telha dele. Quando em determinado momento ele estava apreensivo pela situação de falência que ele se encontrava, a Bíblia nos diz, lá em Lucas capítulo 15, que ele olhou para o céu e disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas isso foi o que ele disse a seu coração, entendendo que o arrependimento veio, que ele estava errado e o pai dele estava certo. Aí ele dizia: eu vou me levantar, voltarei e vou dizer ao meu pai: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus trabalhadores. Isso primeiro era o reconhecimento de que ele é errado. Você está errado, você é pecador, você é miserável, você não tem salvação senão em Jesus. Então, segunda coisa é confessar o pecado. Foi o que ele ia fazer, levantar, reconheceu, agora vou levantar e vou dizer para ele. Confessar o pecado, irmãos, como é difícil confessar o pecado. Porque por natureza nós somos soberbos. E todo pecado é oriundo da soberba. Da soberba, você acha. Lembra quando Adão foi tentado? Aliás, o pecado do querubim ungido da guarda foi a soberba. É a raiz de todos os males, a soberba, é a prova, né? A tentação de Satanás, a fraqueza de Satanás. E quando ele tentou Adão e Eva, no caso Eva, como a figurante ali, aí ele tentou Eva, ele atacou o quê? Na soberba. Não é assim não, porque se você comer disso, vocês vão ser igual a Deus. E ela ficou toda: opa, eu quero esse negócio. Precisa reconhecer que é pecador, mas precisa também confessar o pecado. Dizer: Senhor, eu pequei. Eu pequei. Confessa ao Senhor teu pecado, você é pecador. Confessa ao Senhor, não adianta tentar encobrir, não adianta tentar você falar assim: não, a única coisa que eu faço é fumar um cigarrinho, beber uma cachaçinha. A única coisa que eu faço é xingar um palavrãozinho. Não! Quando você chega perto do Senhor, você pode se sentir o melhor, porque Isaías já era profeta. Algumas pessoas acham que Isaías estava sendo chamado por profeta ali negativo. Isaías já era profeta. Ali o rei morreu, amigo dele, ele ficou muito triste da vida. Pensa no camarada que estava entrando em depressão por conta da morte de um grande amigo, fica feição. Ali o Senhor deu uma revelação a ele, que ele já era profeta. E ele então, naquele momento, ele reconheceu-se como um pecador, fraco. Confessou: Senhor, eu sou, então sabe, né? Minha boca não é muito certa, não. Eu tenho a boca um pouco suja. E
e Deus o purificou. Tem que confessar o pecado, irmãos. Pecado pequeno, pecado médio, pecado grande, se houver, que a gente classifica, né? Pecado pequeno, médio e grande. Nós classificamos, a Bíblia não. A Bíblia diz pecado é pecado. Mas nós classificamos. Aquele hábito que você tem de dar uma desculpa, de mentir, de fazer alguma coisa em oculto, aí você classifica, isso é um pecadinho, você classifica. Mas pecadinho, pecado, pecadão, todos devem ser confessados. E segundo Provérbios capítulo 28, aí no verso 13, pecado tem que ser abandonado. Então, como ficou isso? Ele tem que ser, você tem que reconhecer o pecado como pecado, confessar esse pecado como pecado e abandonar esse pecado porque é pecado. Tem que abandonar, se você quiser ter vitória. Aí você quer ficar grudado com ele, quer ao mesmo tempo ficar com Deus. Não pode, não pode. Você tem que abandonar o pecado. Ninguém pode chegar ao Senhor se não abandonar o pecado. Lembra de Hebreus capítulo 12, versículo 14? Que a palavra diz o que? Sem santificação ninguém verá a Deus. Não tem como. Você tem que reconhecer que é um pecador. Deus não está preocupado com isso. Ele sabe que você é pecador. Mas eu tenho que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem que ser como Paulo, miserável homem que sou. Irmãos, Paulo era o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo Paulo, missionário dos gentios. Um homem que já estava, vamos dizer, se fosse hoje, estaria na mídia. Ele não se envergonhou de escrever carta à igreja e dizendo, eu sou o mais miserável de todos os homens. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está sempre presente. Não teve vergonha de escrever, não foi Deus, mas ele mesmo escreveu, dizendo, orei ao Senhor, por 3 vezes falando, Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque ele sentia como se Satanás estivesse bofeteando ele, um saco de pancadas. Ele podia ter ocultado isso, não podia? Ter vivido com isso e morrido com isso. Não, a igreja não precisa saber, a igreja precisa saber que eu sou. Não, irmãos, Deus conhece o coração. Por isso que o Senhor amava Paulo e disse, Paulo, a minha graça te faz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Viu que Deus reconheceu que ele era fraco? Irmãos, eles reconheciam suas fraquezas. Reconheciam suas fraquezas. O apóstolo Pedro reconheceu sua fraqueza. Ele, quando estava aconselhando os maridos, ele falou assim, marido, trata a mulher como sendo o vaso mais fraco, ou mais frágil. Quer dizer, então ele também é frágil. Ele disse assim, como sendo o vaso frágil. Não, o vaso mais frágil. Quer dizer, você também é frágil. Você também tem sentimentos, você também tem problemas, tem dificuldades, tem fraquezas. Reconheça isso, irmãos. Então, esse reconhecimento do pecado faz com que nós o confessemos e o abandonemos. Aí o crente vive mais tranquilo, mais feliz. Quando alguém vem acusar, você é um miserável, você é um pecador. Sim, eu sou. Eu sou. Todos nós somos. Ninguém pode negar. Eu já tive um colega de trabalho que uma vez ele falou assim, se o céu fosse meu, esse mesmo que eu contei aí, dizendo que depois ele se converteu. Ele falou, se o céu fosse meu, você não entrava, porque eu perturbei ele. Aí eu falei, graças a Deus que não é teu. E aí eu posso entrar tranquilamente. Hoje ele é salvo em Cristo Jesus. Então, está entendendo? Irmãos, o Senhor conhece a sua fraqueza, irmãos. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Ele não quer que você continue como fraco. Ele quer ouvir de você assim, Senhor, Tu sabe que eu sou fraco, Tu sabe que eu tenho uma falha nisso ou naquilo. Estou deixando tudo aqui. Olha, estou deixando, confessando, deixar ali e abandonar esse pecado. Tem horas que tem que abandonar, irmãos. Se você quiser ser bem sucedido. Agora você quer ficar agarrado naquele negócio.
Tem que abrir mão se quiser sobreviver. Tem que abrir mão. Você tem um ditado popular que diz que macaco velho não põe mão em cumbuca. Já ouviu isso? Cumbuca se referia a um recipiente que eles cortavam como se fosse um coco. Imagine um coco, aí corta assim, tipo um berimbau, aí então coloca assim, só dá para a mão entrar assim, ó. A mão entra aberta assim, não, fechadinha reta assim. Quando ele pegava lá dentro a banana, o que fosse, aí agarrava aqui, ó. O macaco velho sabe que aquilo é uma armadilha. O novo não, ia lá imprudente, aí colocava, quando ele fazia assim, que a mão dele parece com a nossa, né? Quando ele fechava o punho aqui, ó, aí ficava agarrado. Ele não queria abrir mão do que ele pegou, aí o couro vinha em cima. Tem que abrir mão. Sabe por que Satanás pega algumas pessoas? Porque não quer abrir mão de uma coisa pequena. Abre mão daquilo que você tem prazer. Tem que abrir mão por algo maior. Foi isso que Jesus falou: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Não é difícil, irmãos, negar-se, dizer não a você mesmo. Dizer não aos outros é fácil, irmãos. Agora você chegar no espelho, eu sou miserável. Não, acabou, tu não vai. Não, mas eu quero, não pode. Mas nem um golinho, não pode. Não pode, irmãos. Não pode, não pode. Aí quando você abre mão disso, o adversário te olha. De que ele pode te acusar? De nada. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque você disse não ao pecado. Agora você vive agarrado no pecado, abraçando, dançando com o pecado. Aí quando vem o cão, ele te acusa. Não adianta nem você tentar esconder. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 6. Não adianta, irmãos. É como sepultar um tatu vivo. Porque o pecado, às vezes, tem conchavo, né? Conta-se a história aí do tatu, que o tatu roubou umas espigas de milho, e o macaco era muito amigo do tatu. Na fábula os animais falam, já falei isso, né? Então, aí o macaco era muito amigo do tatu, e o tatu foi a juízo, pegaram ele, foi a juízo. E todo mundo queria a morte do tatu, todo mundo queria. E o macaco, como é que eu vou? O macaco entrou como defesa, advogado de defesa do tatu. Ele malandro. Aí ele falou: olha, eu estou aqui como advogado de defesa, mas o que ele fez foi tão covarde, que eu vou propor realmente que ele morra, a pena de morte para ele, e que ele seja enterrado vivo. Pô, ele foi tão enfático, tão convincente, né? Naquele discurso dele, que todo mundo vibrou, que todo mundo queria só a morte do tatu. E quando ele falou isso, todo mundo vibrou, fizeram um buraco grande, enterrado o tatu vivo. É isso que a gente faz com a carne. Quantos crentes você conhece e fala assim: a carne é fraca quando ele peca? E quem disse que pecado é vitamina? Tem alguma parte na Bíblia que diz: a carne é fraca, eu pequei de novo, irmão, a carne é fraca. Que isso? A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Você tem que aprender a dizer não do pecado. Eu tenho que aprender. Todo dia eu tenho que aprender. Falar: não, pecado, não pode. Não posso te acompanhar. Porque, irmãos, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então confessa, reconheça, confessa e abandone o teu pecado. Tu verá a diferença que tem. Aí fica a vida todinha na igreja, todinha crendo na palavra, usando a fé, mas a vida todinha andando errado. Porque não quer reconhecer que é um pecador, não quer confessar o seu pecado e nem quer muito menos abandoná-lo. Sente falta dele. Sente falta. Nem se eu precisar dele. Velho homem, você não precisa dele não. Não precisa. É que a gente tem mania de guardar coisa velha, não tem?
Todo mundo tem aí um quartinho que tem bagunça, tem coisa velha. Às vezes eu guardo alguma coisa que eu acho que vou precisar. Já tenho 37 anos de casado, fazia em dezembro, e tem coisa que está guardada que eu não usei. E às vezes dá pena de jogar fora. É verdade ou não é? Que olha assim, não vou jogar fora não. É que pode ser que eu 37 anos não usei. Aí pode ser que eu vou usar quando? Irmãos, o velho homem, a velha natureza, você não precisa mais dela. A tua vida é nova em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você precisa dar uma reformulada, uma repaginada na tua vida. E isso começa com arrependimento. Com arrependimento. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar meu coração. Tem textos na Bíblia que nós mencionaremos dentro da oportunidade. Então, quando você olha, por exemplo, Atos capítulo 3, versículo 19, que é a mensagem da igreja, irmãos, primitiva, a mensagem de João foi arrependei-vos. A mensagem de Jesus, capítulo 4 de Mateus, arrependei-vos. A mensagem da igreja primitiva, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos. Sempre começa com arrependimento. Então, olha, segundo Atos 3,19, o arrependimento só pode existir quando o pecador deseja tomar uma decisão. Ele pode até reconhecer que ele é um miserável, mas se ele não quiser confessar e largar o seu pecado, nunca ele se converterá. E Pedro falou assim: arrependei-vos e convertei-vos, quer dizer, muda de atitude, para que sejam cancelados os vossos pecados. Está vendo? Todo pecado, no momento do arrependimento, da conversão, mudança de atitude, de vida, a meia volta, quero viver vida nova, todos eles daqui para trás são cancelados. Você não deve nada a ninguém. Para quem se arrependeu, abandonou. Eu não devo nada a ninguém. Não devo nada a ninguém. Desde o dia que eu me arrependi, não devo nada a ninguém. Tá? Então, porque o Senhor pagou nossas dívidas. Pagou. E observa uma coisa. Nós estamos falando sobre esse arrependimento, e tudo tem uma origem e tem efeito. Qual a origem do arrependimento e do efeito? É que ele trabalha em nossas vidas. Irmãos, arrependimento, ele origina-se, na verdade, não em nós, no Espírito Santo. É ele quem nos convence. Jesus tratou isso muito bem em João capítulo, Mateus capítulo 3, versículo 8, já fala sobre isso. Mas João capítulo 16, versículos 8, 9, 10 e 11, ou 8 a 11, né? Jesus fala muito sobre isso. Ele é o agente, irmãos, principal da conversão. E é ele quem opera o arrependimento, aplicando a obra de Cristo na vida do homem, a quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala do pecado, o Espírito Santo é quem convence. Jesus fala, o homem do pecado, que nós precisamos saber que somos pecadores, da justiça e do juízo. Observa, o próprio texto de Jesus não deixou isso aqui aleatório não, ele explica nos versículos 10 e 11, ele explica o que ele falou no versículo 9. Então, no versículo 8 e 9, Jesus explica o que ele falou nos versículos 10 e 11, ele explica o que ele falou no versículo 8 e 9. Então, observa lá que a palavra de Deus é a ferramenta que o Espírito Santo usa. É a ferramenta que o Espírito Santo usa. E a nossa fé é aplicada nessa palavra. Agora ele disse assim, então ele convence um homem do pecado. Que pecado é esse? Ele explica no versículo 10. Pecado da incredulidade. Incredulidade.
Lembra que nós falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. E as pessoas não acreditaram nele como Messias. Quando você não se arrepende, o que se está dizendo é que você mostra por atitude que você não crê no Filho unigênito de Deus. Por isso que quem crê está salvo e quem não crê é condenado. Aí ele diz assim, ó, da justiça, está falando do sacrifício substituto, do sacrifício vicário, a missão cumprida de Jesus no Calvário, ou seja, justiça feita, salvação garantida a quem crê. Ele convence o homem do pecado. Esse pecado é incredulidade. Você precisa voltar para Deus. Você precisa reconhecer o Senhor. Você precisa entender que você é miserável, é pecador, é falho, mas que o Senhor é o Salvador. Aí ele então entra com a sua justiça, esse sacrifício vicário, porque Satanás logo vai acusar que você devia ser condenado pelo tanto que você já fez. Mas aí o Senhor se sacrificou por nós. Eu não devo mais nada. Era eu que deveria ir à cruz, sim. Pela lógica, eu deveria receber a pena de morte. Mas o Senhor se ofereceu para ir em meu lugar, para ir em nosso lugar. E ele convence o homem também, está escrito aqui, do juízo. O juízo aqui não é sobre o homem, é sobre Satanás. Porque Satanás, ele explica lá no versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Já está julgado. Quer dizer, ele não tem nada contra a tua vida, ele não pode ter nada, nenhum poder sobre a tua vida. O Senhor já colocou ele no lugarzinho dele, fica aí no teu lugar, acabou. O sacrifício na cruz do Calvário e o arrependimento exercido por aquele que ouviu a voz do Espírito, pois quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então fez com que o Senhor colocasse o adversário de nossas almas no lugar deles. Fica quieto aí, no teu canto. Jesus não fala que ele será julgado. Jesus fala assim, pois ele já está julgado. Quer dizer, você está com a vida em Cristo, Cristo está com a vida em você. Por isso que o apóstolo Paulo falou, irmãos, nossa vida está em Cristo. Temos uma nova vida, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e seguinte, ele fala, nós temos uma nova vida. Tudo agora é novo em nós. Nós já não temos nada que desabone a nossa conduta perante o Senhor. E o adversário, toda vez que ele se levanta, aí por conta da justiça do Senhor e do juízo sobre Satanás, não é sobre o homem, sobre Satanás, que Jesus explica lá, então ele põe o príncipe desse mundo no lugar dele. Fica quietinho aí. Esse aqui me pertence. Eu comprei. Ele é Senhor de nossas vidas. Por isso que Paulo, e tanto quanto Pedro, ensinava dizendo, irmãos, santificai a Cristo como Senhor de vossas vidas. Ele é Senhor de nossas vidas. Está entendendo? Então, olha, arrependimento tem sua origem então no Espírito Santo. Né? E é a ferramenta que o Espírito Santo usa, é a palavra. Porque sem profecia, o que está escrito em Provérbios 29, 19? Sem profecia o povo se corrompe. Sem essa palavra, irmãos, pecado vem à tona. Quantas pessoas estão aí agora mudando? Você acompanhou um caso aí, não sei qual foi a intenção da determinado líder, né? Mas ele disse que a Bíblia realmente precisa ser atualizada. Irmãos, sem essa palavra, o povo se corrompe. Por isso que essa palavra precisa ser pregada, acabou, confrontada. Eu podia falar aqui, não podia falar sobre prosperidade, aproveitar o gancho, vai dar tudo certo, falar, irmão, tu vai ainda ter tua casa, tu vai ter teu carro na garagem. Irmão, não é isso que o Senhor quer não. Isso aí são bênçãos
que acompanham a salvação, o salvo. Porque ele é obediente, então todas essas vezes seguirão. Você trabalha, Deus te abençoa mesmo. Ele vai prosperando no teu caminho. Agora, o Senhor não está preocupado em suprir capricho de ninguém, não, irmãos. O que Ele quer é que nós entendamos essa palavra e vivamos uma vida a ponto de chegarmos ao reino eterno. Porque isso aqui é passageiro, irmãos. O máximo que eu posso viver, talvez agora seja 50 anos, talvez. Imagine, é o máximo estourando. E se eu fosse morrer de velhice? Eu não sei, posso morrer agora, não posso daqui a pouco. Você pode fazer, irmãos. Agora a eternidade, como o seu nome sugere, não tem fim. Já viu essa linha de pipa que os camaradas têm agora no rolo? No meu tempo era 10 em 10. 300 jardas, 100 jardas. Agora, já viu esse rolo que eu não sei quantas jardas dá? É o milzão, né? Desse tamanhozão, parece um pneu de moto. Aí o que acontece? Imagine aquela linha todinha aberta, mas o camarada precisou dar um nó. Aquele nó é a tua vida em relação à eternidade. Eternidade, irmão, não tem fim. Isso aqui que a gente vive é um nó nessa linha. Pô, mas eu estou vivendo já há 100 anos, aí como Simeão já cansado de viver. É um nó em relação à eternidade. Cuida da sua vida espiritual. Se preocupe mesmo, porque isso aqui passa. Essa ganância humana que as pessoas têm e ficam aí lutando, né, para conseguir alguma coisa, roubando aqui, roubando ali. Irmãos, tudo isso passa. Tudo isso passa. Agora, uma eternidade com Jesus é uma coisa. Uma eternidade sem Jesus, não queira não, nem para o seu pior inimigo. Porque é choro e ranger de dentes. Eternamente. Imagine, choro e ranger de dentes. Só sofrimento. Agora, com Jesus, irmãos, só alegria, só vitória. Só vitória. Você está reclamando aí que está andando nesse mundo de corrupção? Lá não tem corrupção. Não tem ferrugem, não tem rapo. Não tem esgoto aberto, não tem rua de lama. Tudo é ouro, tudo é asfaltado de ouro. Todas as coisas são puras, todas as coisas são limpas. Você não vai ter tristeza não, irmãos. Nunca mais você vai chorar a morte de ninguém. Não tem Covid, não tem pernilongo. Não tem nada. Não tem nada. Então, olha, é só alegria mesmo, né? Só alegria. Pensa numa coisa que você está hoje sofrendo, está dizendo, meu Deus, está no inferno. Que lá não tem. É só vitória na tua vida. Então, olha, o arrependimento, irmãos, ele produz os seguintes efeitos. A origem é o Espírito Santo, ele convence a gente. Agora, quais são os efeitos que o arrependimento produz para nós? Primeiro, quebrantamento. Salmo 51, você sabe que o Salmo 51, escrito por Davi, foi um salmo de arrependimento, mostrando o arrependimento dele por um pecado muito grande, né? Aí vamos classificar agora o pecado. Pecadinho, pecadão, pecado, pecadão. Esse era um pecadão. Davi cometeu um pecado grande mesmo, né? Então, o verso de número 17 do Salmo 51, ele diz assim, ó, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Diz aqui, ó, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, quebrantamento é um fruto do arrependimento sincero. E aliás, eu nem tinha falado para vocês, mas o arrependimento, né, ele gera frutos. Gera frutos. E esse aqui é um dos frutos, são os efeitos. Quebrantamento é um fruto de um arrependimento sincero. Deus não quer, quantas vezes, quando nós erramos, queremos
e para a lei da compensação. Por exemplo, às vezes uma pessoa erra com um filho, aí quer fazer o que para consertar? Compensar. Eu tenho que compensar isso. A gente mesmo fala, tem que compensar. Errei, falei mal, briguei, discuti, dei um tapa na fuça. Aí então, e ele estava sem máscara, pegou forte mesmo. Aí o que acontece? Você quer compensar. Irmãos, com Deus você não compensa. O que Deus quer não é sacrifício. Lembra que o Senhor falou através de Samuel para Saul, o rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O que Deus ama no ser humano é um coração contrito. É você dizer, Senhor, realmente eu estou errado. Eu preciso desse conserto. Eu preciso dessa mudança. Não é tentar compensar isso. Vou compensar, vou dar 11% de dízimo. Em vez de dar 10, vai dar 8. Vou dar 15, vou dar 20. Isso, irmãos, Deus não está preocupado com essas coisas. Como que se pode vir aqui e trazer? O que o Senhor quer é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido de ter feito o erro e de ter ofendido o Senhor. É isso que o Senhor quer. Nada melhor seria para um filho, ou vice-versa, do que um pai chegar na humildade e dizer, olha, eu que estou errado. Realmente eu passei dos limites. Às vezes, irmãos, a compensação não é compensatória. E para Deus nunca funciona. Porque o Senhor quer um coração quebrantado, arrependido. E isso, o arrependimento traz esse efeito, você fica quebrantado. Você entende que está errado. Quando você erra, você fica triste. Foi o que estava acontecendo com Paulo. De alguma maneira ele estava errando em algum ponto, ou errou e ficou aquela mancha. Aí então ele ficava incomodado. Ele dizia, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está sempre presente. Aí ele falava, eu sou um miserável. Sou um miserável. Ele falava, sou um infeliz. Porque o que ele estava ali era quebrantamento, irmãos. O crente não tem prazer em pecar. Quando ele peca, ele logo fica incomodado. Ele fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu errei, não devia ter errado. Porque o quebrantamento é a obra do Espírito Santo na vida do crente. É isso que gera avivamento. Avivamento é isso, né? Aquele barulho, aquele mover, aquele escutei um barulho, alguém deu um glória mais alto, virou cambalhota, sapateou. Isso não é avivamento, irmãos. Isso é emoção no momento de culto, no momento de alegria. Mas o verdadeiro avivamento é quebrantamento. Quebrantamento. Quando a pessoa se arrepende de estar em pecado e diz, Senhor, muda o meu coração, limpa o meu coração. Tinha um corinho que a gente cantava assim, né? Limpa o meu coração, Jesus. Então limpa o meu coração. Você tem essa necessidade, sabe? Humilhação, que é a humildade. O próprio Deus falou, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, isso é fruto de arrependimento, irmãos. Você se humilhar. É o caso que eu falei e citei do quebrantamento, está nas entrelinhas aqui, e agora a humilhação. Imagine aquele camarada que saiu todo posudo, falando com o colega, ó, nunca mais para vocês. Não tem gente que fala, se eu ganhar na loto, vou dar um chute no traseiro do patrão. Olha que idiotice. Ainda bem que Deus não está nesse negócio da loto. Quando ele ganha, o cão que deu, mano. É o cão, irmão, que dá essas coisas, porque depois tira. Aí o camarada chegou, foi para aquela bufunfa toda, viver a vida dele. Depois ele foi lá, na casa do pai. Tu acha que ele chegou assim, arrogante, igual ele saiu de casa? Saiu de casa com dinheiro, montado no seu cavalo, no seu camelo, sei lá o quê, no seu jegue. Aí deve ter saído assim, olhando para os colegas assim, todo mundo olhando ele, bufunfa, saiu. Gastou tudo com as meretrizes. Viveu a vida do jeito que ele queria.
Depois vem a conta. Aí quando vem a conta, chega lá, aquela cara de cachorro pidão. Pai, foi mal aí, deu ruim lá. Se o senhor quiser, eu posso trabalhar aí. Cara de cachorro pidão. Mas essa cara de cachorro pidão, que Deus quer ver em nós, irmão. Porque sem Jesus você não vai longe, não. Um burrinho sem Jesus não chega a Jerusalém. Pode acreditar, vão espancar ele antes de chegar lá. Mas se ele for com Jesus, ele chega em Jerusalém e volta para casa. Sem Jesus ele não vai, não. Duvida ele sozinho. Iam arrebentar ele. O que esse burrinho está fazendo aqui? Vai virar carne seca. Agora, se ele for com Jesus, ele vai, entra em Jerusalém, é aclamado e volta. E com Jesus a tua vida é diferente. Tem que se quebrantar, tem que se humilhar, tem que dizer, Senhor, eu não sou ninguém sem ti, sem a tua presença. Por isso que Moisés, ele dizia assim, Senhor, se tu não for, não vou. Porque ele sabia que sem o Senhor, ele não era ninguém. Lembra da preocupação dele? Eu vou chegar no Egito com essa cara lavada, depois de 40 anos fora, gaguejando, sem mais falar a língua egípcia. E gagueja. Vou chegar lá e vão me perguntar, eu vou falar o quê? Eu sou me enviou. Então tá, eu vou. Porque Deus ia com ele. Porque o Senhor não falou que ele ia livrar, não. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu vou tirá-los do Egito. Quer dizer, Deus ia tirar. Quem ia fazer a Deus não era ele. Ele ia ser apenas um condutor das mensagens do Senhor. Tanto que Deus falou assim, eu vou falar contigo, tu fala com Arão. E Arão fala com Faraó. Mas eu vou falar, eu vou dar as ordens. Aí ele, então vou. Está se garantindo alguém. Você tem que se garantir, crente. O Senhor é contigo, por onde quer que fores. Agora tem que se humilhar, entender que você não é ninguém sem Jesus. Então, olha, o outro fruto que produz é a quebra de relacionamento com o pecado. Irmão, isso aqui é forte. Tá? Isso aqui é forte. Gênesis 4:7. Você sabe que está escrito assim, ó. Vamos lá ver Caim. A história de Caim. Deus sempre dá uma oportunidade ao ser humano. Aí está escrito assim, ó. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se você fizer o que é certo, moço, moça, irmão, irmã, se você fizer o que é certo, haverá aceitação. Se eu fizer o que é certo, haverá aceitação. Aí diz assim, se não fizeres bem, o pecado está à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Você que tem que saber o que vai ser da tua vida. Agora, olha o que eu quero dizer aqui, ó. Quando você se arrepende, você quebra um relacionamento com o pecado. Corta o relacionamento. Charles Spurgeon, numa de suas pregações, ele disse que o pecado, ele é soberano, até que a soberana graça de Deus o dispõe. Paulo fala isso, ele estava fundamentado em Paulo. Que nós não temos mais, pecado não tem mais domínio sobre nós. Está escrito em Romanos 6. Pecado não tem mais domínio sobre nós, porque agora quem domina nossas vidas é o Senhor. Então, irmãos, quebra o relacionamento com o pecado, o arrependimento. Você quebra. Ele estava todo fazendo de uma amizade. Aí quando você se arrepende do Senhor, a primeira coisa que faz é dedinho para ele. Dedinho, bota aqui dedinho, então de mal, corta aqui. Corta, irmão. Corta. Você não tem mais nada com ele. Por isso que o mundo não entende. Você não tem mais nada. A pessoa, meu Deus, camarada, não pode beber um copo de cerveja. Onde está escrito na Bíblia que não pode beber um copo de cerveja? Paulo mesmo, ele conhece a Bíblia. É o cão na boca dele. Paulo mesmo falou a Timóteo, toma um golinho de vinho. Vou te perguntar, teu nome é Timóteo? Qual é o teu nome? Zé. Então Paulo falou a Timóteo, falou a Zé.
Você chama Timóteo. Jesus mesmo transformou a água em vinho. Então chama Jesus, transforma. Se ele transformar essa água em vinho, eu vou tomar. Agora, se não for que ele transformou, eu vou dizer não. Porque pode me levar a embriaguez. Aqui Jesus transformou, eu tenho certeza que não levou ninguém a embriaguez. Tenho certeza que o espírito macaco lá do palhaço veio sobre a vida dele. Todo mundo tomou, ninguém ficou embriagado. Vai ficar feliz da vida. Meu Deus, o melhor vinho que eu tomei na minha vida. Agora Jesus não transformou nada para mim. Aí vem o cão querendo transformar e você querendo virar palhaço. Irmãos, diga não ao pecado, quebra o relacionamento com ele. Arrependimento quebra o relacionamento com o pecado. Arrependimento, irmãos, gera alegria e comunhão, como nós citamos lá, Lucas 15, lá do menino, lá do filho pródigo, gera alegria e comunhão. Ficou alegre ele, ficou alegre o pai, o irmão ficou triste que ele não estava convertido. Mas aí gerou alegria, fez festa, voltou, pegou roupa nova, anel no dedo, todo mundo, E quem ousasse falar, gastou o dinheiro do pai, agora está aí na boa. Acabou. O pai falou, esse era teu irmão, esse é teu irmão que estava morto e reviveu. Acabou. Assume o lugar dele aí. O pai não falou, você não tem mais herança não. Não. O pai dá herança a quem ele quer. O filho gastou a parte, o pai quer dar a parte dele. Acabou. Acabou. Quando morrer vai ter direito de novo. Então, bênção do Senhor. Irmãos, bênção do Senhor, arrependimento gera. Olha Provérbios 10, 22, agora tem que correr, tá vendo? Por causa do tempo. Eu falo muito, aí agora tem que correr. Mas Provérbios 10, 22, olha o que está escrito aí. Capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não queira ficar rico, irmãos, igual o mundo quer. Vou jogar no bicho, sou eu com o quê? Larga isso, irmão. Larga isso. Vou jogar na lota, me dá um número aí. Depois fala assim, eu quase ganhei. Perdi por um número, Ele não ganhou, pô. E eu quase ganhei também. Perdi todos os números que eu não joguei. Aí, irmãos, a bênção do Senhor que enriquece, irmão, e não acrescenta dores. Porque a mão dele é contigo, por onde quer que você for. Então, arrependimento gerou isso na minha vida. Eu não tenho prazer de fazer o que os outros fazem. E eu sei que a bênção do Senhor que me enriquece. E tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É nossa. Todas as bênçãos de Deus são nossas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios capítulo 5, capítulo 1, versículo 3. Então, olha, e quando não acontece o arrependimento? Então, se o arrependimento produz esses efeitos legais que nós falamos, alegria, comunhão, bênção, quebra de relacionamento com o pecado, humilhação, crente fica mais humilde, mais simples, sabe que ele depende único e exclusivamente de Deus, e quebrantamento na sua vida contínuo. Agora, quando ele não se arrepende, olha só, se você não se arrepende do seu pecado, que ninguém vai te obrigar a se arrepender, não. Isso é uma coisa pessoal. Você não se arrepende, já tem aquele pecadinho, é isso aqui que eu me arrependo, a irmã lá da matriz, deve ser por causa da festa de amanhã. Faz favor, é só subir para cima aqui, falar que eu estou dando a palavra aqui e ver o que ela precisa. Deve ser relacionado à festa, porque a diaconisa toma conta lá da porta da igreja dos diáconos. Então, e quando não acontece o arrependimento, sabe o que acontece? Primeiro, o mal pode ficar alojado. Você não se arrepende. Cometeu um pecado que você julgou ele pequeno, aí tu faz. Quando eu estou citando aqui,
Juízes capítulo 7, pecado de Acã. Ele achou que podia, não podia? Aí ficou lá escondidinho o pecado dele. O mal ficou alojado. Tu percebe que ninguém teve vitória por causa dele? E qual foi o fim da casa dele? Toda destruída, por causa do pecado escondido. Não se arrependeu. Por isso que nós citamos Provérbios 28:13. Irmãos, abandona o pecado, confessa e abandona o pecado, para que você alcance a misericórdia de Deus, né? Segundo, quando não há arrependimento, não acontece o arrependimento, falta perdão da nossa parte para com o próximo, que foi o caso de Caim, que nós falamos. Estava com o coração magoado, entristecido, aborrecido por seu irmão Abel. Que razão? Nenhuma. E aquela mágoa trouxe para ele uma raiz de amargura, e ele ficou maltratando tudo e todos. Porque até o próprio Deus, quando foi falar com ele, Caim, onde está seu irmão Abel? Aí, claro, vou transliterar aqui. Aí ele disse: eu tenho alguma coisa contra a vida dele? Com a vida dele? Não tem nada com ele. Isso é resposta que dá ao Senhor, ao Criador. Porque ele diz: quem foi que me fez cuidador dele? Não tem nada com a vida dele não. Olha, com Deus, irmãos. O coração já estava enrijecido. Por isso que não teve arrependimento e não teve perdão. Não teve perdão. Por quê? Falta perdão. Faltou perdão para o seu próximo, faltou também o perdão para o Senhor, para com ele. Porque lembra que Jesus depois orienta e fala sobre isso? Se eu não perdoar, também não serei perdoado. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Está vendo? Então, se eu libero perdão, eu também sou perdoado. É uma água que passa lavando tudo, vai aqui para atingir lá. Agora eu não quero, então eu também não sou perdoado. Por causa de quê? Arrependimento, faltou arrependimento. Olha, outra coisa, não há paz. Não há paz. Se não houver perdão, se não houver confissão de pecados, a pessoa não tem paz. Vai viver enfermo, vai viver com problemas, e tem enfermidades que são chamadas psicossomáticas. A maioria delas é por ausência de arrependimento e pecado. Fica encobrindo pecado. Às vezes você não encobre o seu, encobre dos outros. Fica colocando pano quente. Tem crente que gosta de colocar pano quente. Tem pais, então, que se for pecado do filho, ele coloca pano quente. Irmãos, pecado tem que ser tratado como pecado. Nesse negócio aqui de obreiro que somos, tem esse negócio de ter filho, não. Meu filho, não. Não tem. Pecou, tem que ser disciplinado. Acabou. No meu caso, tem que ser disciplinado. Pode ser filho, pode ser o que for. Pecou, tem que ser disciplinado igual qualquer outra pessoa. Porque essa pessoa precisa ser curada. Mas tem gente que encobre. Tem gente que encobre. O filho está errando, aí o pai está lá encobrindo. Fala para o pastor da igreja: pastor, está errando. Tira da comunhão. Tira da comunhão. Irmão, nome no rol de membros não garante salvação de ninguém, não. Porque se uma pessoa vive em pecado, atrapalha o reino de Deus. Então corta de uma vez. Corta de uma vez. Aí corta, você fica tranquilo, deixa a pessoa pecar à vontade. É até melhor que ela peca mais à vontade. Não fica aquela preocupação de se esconder quando me vê. Já vai pecando à vontade. Aí depois, quando se arrepender, o lugarzinho está aqui, pode sentar aqui, seja bem-vindo, né? Vai entrar em comunhão novamente após ter pedido perdão à igreja. Tem que pedir perdão à igreja. E sabe o que uma das pessoas menos gostam, prefere às vezes não entrar em comunhão? Porque tem que pedir perdão à igreja. Mas quem mandou pecar? Não estava gostoso? Não estava gostoso? Estava gostoso. Águas furtadas são doces, mas no final é amarga. Está vendo?
Pecado é doce, irmão. Pecado não dói. Entende essa música? Pecado não dói. Mas no final, vai ver o que ele vai fazer contigo. Tá? Então, não há paz, pode haver sinceridade, porém sem conversão. A pessoa pode às vezes até ser sincera, eu sei que eu estou errado, mas não muda de vida. Tem que estar errado, está no erro ainda. Irmãos, tem coisas que são explicitamente erradas e as pessoas cometem. Fornicação é errada, adultério é errado, é pecado, irmão. Forte como o mundo fala. Viver amigado é errado. Aí inventaram a união estável. A gente estava pensando um pouco, né, sobre isso. Inventaram a união estável. É errado, irmãos. Você tem que ser juridicamente casado. Acabou. Estado civil, casado. Preferência botar lá, bem casado. Para a glória de Deus Pai. Aí então, porque, irmãos, não adianta você viver no erro. Ah, mas eu dou oferta, eu dou dízimo. Mas e daí? Se não for para o céu, vai para o inferno. É isso que Deus quer, irmãos. Deus não quer isso. Que o Senhor quer a tua salvação. É você na eternidade, assentado à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, segundo Mateus 11. É isso que o Senhor quer de nós. E olha, para finalizar, porque o nosso tempo já terminou, irmãos, eu digo que pode haver sinceridade, porém sem conversão. Mas eu não citei o capítulo, é Mateus capítulo 27, esse eu tenho que citar, Mateus capítulo 27, mas já estou na última referência aqui, vamos encerrar o culto. Então, Mateus capítulo 27, versículo de número 3, versículos 3 a 5, está escrito assim, ó, então Judas, o que o traíra, Judas Iscariote, traidor, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, não nos importa, o que é contigo? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi fazer o quê? Se enforcar. Arrependimento sem confissão não é isso. Sem conversão. Ele tinha que mudar de vida, ir lá a Jesus. Mas não. Jogou as moedas lá, foi se enforcar. Claro, para onde ele não ia precisar de moeda mesmo. Foi se enforcar. Irmãos, eu não posso dizer, mas dá vontade de falar, vai tu e faz o mesmo. Porque tem gente que não quer se converter não quer mudar não, ele quer ficar ali a vida toda. Então, ó, irmãos, quando não acontece o arrependimento, eu duvido, não acontece conversão. E não acontece mudança de caráter. A pessoa fica a mesma coisa. Lembra daquele camarada que chegou, Lucas capítulo 18, chegou perto do juiz, estou devendo, não tenho condições de pagar, me perdoa, parecia que estava arrependido, não parecia? Estava arrependido, realmente, de estar com uma dívida daquele tamanho, sem poder pagar e agora ia preso. Aí o camarada achou ele convincente na conversa e disse assim, ó, pode ir embora para casa, não tem mais dívida nenhuma, rasgou tudo ali, não tem dívida nenhuma, tá? Você pode ir embora, está perdoado. Estou mesmo, está perdoado. Quando chega lá na frente, no meio, no corredor, ainda antes de sair do pátio do palácio ali, aí ele vai e encontra um camarada que lhe deveu uma merrequinha. Aí eu acho, e aqui, que dinheiro? Tu está me devendo. Mas, rapaz, tu não sabe a minha situação. Deve ter falado, estou com um filho doente, estou com um desempregado. Aquele choro que todo mundo sabe. Mas era a merrequinha que ele devia. Aí falou, seu miserável, tu vai me pagar, senão eu vou te matar. Oh, meu Deus. Quer dizer, não mudou nada o caráter dele. Recebeu um perdão agora, e agora está negando o perdão de uma coisa pequena. Sabe o que aconteceu? Voltou para lá
E foi decretado a ele o seguinte: você vai ficar preso aqui até pagar o último centavo. Quer dizer, vai ficar escravo. Vai trabalhar até pagar o teu último centavo. O credor ficou indignado com a atitude dele, porque o mínimo, irmãos, quando você recebe o perdão do Senhor, o amor de Deus, é você perdoar e amar o teu próximo como a ti mesmo. É o mínimo que Deus espera de nós. Então, quando não há arrependimento de verdade, não há essa transformação de caráter. Por isso que às vezes você fala: pô, aquele crente ali, ele é um 7-1, ele é um caloteiro, rapaz, de mão cheia. Ó, não entra não, é um conversa fiada, um papinho, entendeu? Mas não paga ninguém. Por quê? Não houve conversão genuína. Por falta de quê? Arrependimento. Porque a conversão, irmãos, é o que aconteceu lá na casa de Zaqueu. Jesus nem mencionou nada, ele falou: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Só faltou ele falar: segundo a lei de Moisés. Só isso, que era a lei de Moisés. Então, por quê? Aí o Senhor, na hora o Senhor falou assim: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Está vendo? A mudança de caráter, de atitude, como mostrou o verdadeiro arrependimento. Então fica com essa palavra hoje, porque a próxima lição nós falaremos sobre a salvação, porque sem salvação, tem arrependimento, não chega a salvação, tá? Então está na sequência, tá bom? Então vamos parar por aqui hoje. Então Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, fazer a oração? Eu quero agradecer aos irmãos que foram a Madureira domingo e aos irmãos que ficaram, tá? Porque Deus abençoou lá e abençoou cá também, né? Então ficaram alguns irmãos aqui cultuando, né? Eu assisti o culto enquanto lá não começava, até às 18 horas eu pude assistir. Aí quando começou lá eu tive que parar, né? Por causa do culto iniciado, mas os irmãos que ficaram aqui, Deus abençoe também. E os irmãos que foram, foi muita bênção lá, né? Foi bom, graças a Deus, né? Deus honrou realmente a nossa ida lá no domingo, né? Para a glória de Deus. E quero lembrar os irmãos que amanhã não teremos aula no seminário, né? Não teremos aula no seminário, por conta do início da festividade do campo de Nilópolis. Então, a nossa festa começa amanhã. Está marcado lá às 18h15 a concentração para quem vai entrar, né? Porta-bandeiras, a criança que vai entrar, e nós, os pastores dirigentes, que vamos entrar, o casal de pastores, como todos os anos é feito. Às 18h15, o culto está previsto a começar às 19 horas, para terminar às 21 horas. Então, teremos pregadores de fora amanhã, sexta, sábado e domingo pela manhã. Um deles será o pastor Atlas, que é aquele de Brasília, né? Goiás, na verdade ele é de Goiás, que prega muito bem mesmo, boa palavra ele tem. O outro será de Belo Horizonte, que eu não conheço, será um aqui de Paracambi, também ainda não conheço, e o outro será o Elias, pastor Elias, alguma coisa? Não. Pastor Elias alguma coisa. Esqueci o sobrenome dele. Que vem no domingo, provavelmente seja no domingo de manhã. Tá? Esse é lá de São Paulo. Então vamos orar para que Deus dê tudo certinho lá, né? Para que o povo seja alegre, saia feliz, seja curado, haja cura, batismo com o Espírito Santo, haja alegria no coração do crente, tá bom? Irmãos, aqui tem um pedido de oração. Então, graças a Deus, vamos continuar orando pela Daniela, filha da nossa irmã Graça, e no caso da irmã dela, Yara, já está curada, graças ao bom Deus, tá? Oração pela sogra da minha irmã, que está muito doente e sendo feita a vontade de Deus. Amém. Então vamos apresentar o Senhor. Irmãos, os pedidos de orações aqui pelos aniversariantes, eu sei que foi feito 1000, né?
mas vamos continuar orando. A nossa irmã Benites Neves da Silva, que aniversariou na segunda-feira, dia 3. Ontem foi a nossa irmã Sheila Corrêa dos Santos Martins de Souza. Parabéns, né? Eu tenho parabéns lá no Face, mas às vezes a pessoa nem vê, né? Porque é muita gente. E dia 4, que ia hoje, né? É isso, é quietinho aí. Presbítero Roberto Carlos de Miranda. Gente, o melhor Roberto Carlos que tem em Nova Cidade é esse. Não tem outro não, né? Pastor, continua orando pela Silvana Bonfim. Amém. Vamos orar, Silvana Bonfim, ao pedido da oração que está sendo feita. E no próximo dia 9, ainda está dentro dessa semana, dia 9, nem lembro mais. Não, né? Então na semana que vem. Então vamos deixar para a semana que vem. Vamos orar agora em nome de Jesus. Aqui tem vários pedidos de orações que estaremos apresentando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por este momento passado na tua casa. Deus, pelos louvores que foram entoados e pela tua palavra ministrada em nossos corações, pelo teu Espírito Santo, claro. E te louvamos também, ó Deus, pela vida da Yara, que já se sente curada para a glória do teu nome. E também continuamos a apresentar Daniela, Senhor, para que tu possa, Senhor querido, calcificar os ossos da tua filha, Senhor. Deus, queremos pedir, Senhor, pela Silvana Bonfim, toma em tuas mãos e o mal seja repreendido em nome de Jesus. E também esse pedido, ó Pai querido, Deus, neste momento feito pela sogra, ó Pai querido, ó Deus, da irmã da Lúcia Rosseto, toma em tuas mãos. Ó Senhor, olha com olhar de misericórdia e bondade e repreende o mal. As pessoas que estão, ó Pai querido, acometidas da enfermidade do Covid-19, ó Pai querido, João Antônio, Senhor, que está, ó Deus, filho, longe, em outro estado, com a sua esposa, tem misericórdia, ó Deus, usa de bondade para com os teus filhos e a casa dos teus filhos nesta hora. Deus, quero te pedir, Senhor, que tu venha abençoar, ó Deus, a cada vida que está aqui presente. Continue repreendendo o mal da vida dos teus filhos, ó Pai, e cobre-os com o precioso sangue do Cordeiro, Senhor, para que nenhum mal lhes suceda em tempo algum. Abra quantas portas forem necessárias para que a bênção seja derramada sobre nossas vidas. Quero também pedir a Deus por esses pedidos que estão aqui neste altar. Aqui são nomes, fotos e documentos, ó Pai querido, além dos pedidos de oração pelos aniversariantes, teu filho Roberto Carlos, que é hoje, ó Pai, presbítero desta casa, abençoe e conceda graça e glória ao teu filho em todo o tempo. Tua filha Sheila, ó Pai querido, concede a Deus a tua graça e a tua glória, Senhor, para a glória do teu nome. E tua filha Benites Neves, Senhor, continue abençoando, suprindo toda a necessidade e repreendendo toda a enfermidade em nome de Jesus. E quero apresentar a Ti, então, esses pedidos, pedindo a Pai querido que Tu envie um anjo da Tua presença a esta casa aqui representada, a esta família, Deus, para repreender de lá todo o mal, tirar, Senhor querido, toda obra maligna, Senhor, desfazer a obra maligna, nocautear o adversário, Pai querido, para que essa família tenha paz, tenha liberdade, tenha cura, tenha perdão de pecados, tenha libertação em suas vidas, para que, ó Deus querido, o Teu Espírito Santo possa, Deus, trazer a paz, a alegria, trazer a prosperidade sobre esta casa e a saúde total, plena, Senhor, e Tu possa abrir portas de trabalho, portas de bênçãos, de recursos para os Teus filhos, ó Pai, e transformar essa vida para a glória do Teu nome. Quero pedir a Deus, mais uma vez, pelas famílias enlutadas. Meu Senhor, são muitas, Senhor, mas toma em Tuas mãos,
Deus, repreenda o mal, Senhor, para que não fique sequela desse luto. E quero te pedir também, ó Pai querido, pela tua igreja. Meu Senhor, estamos vivendo dias do cumprimento das Escrituras Sagradas. Estamos vendo, ó Pai querido, as coisas acontecerem e palco ser preparado para o anticristo. Mas, ó Deus, essas coisas deveriam acontecer e é a tua palavra, Senhor, que está se cumprindo. Mas eu quero te pedir, Senhor, Senhor, cumpra também a parte que diz que nos últimos dias tu derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Para que a tua igreja, Deus, seja preparada, Senhor, para o arrebatamento, para o toque da trombeta. Para que, ó Deus querido, nós, Senhor, meu Senhor, estejamos de olhos firmes nos céus, a fé, Senhor, inabalável na tua palavra. Para que nenhum mal nos suceda como igreja, Senhor. Mas, ó Deus querido, que cumpramos a nossa parte, ó Deus, de pregar o Evangelho à criatura, de fazer discípulos em todas as nações. E, ó Deus querido, e por fim, Senhor, ouvir o nosso nome ser chamado no reino da tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, reveste-nos com o poder do teu Espírito. Batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais. Meu Senhor, usa-nos como canal de bênção para as pessoas que estão se perdendo. Te pedimos assim, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Irmãos, sexta-feira haverá o culto de doutrinas, 19h30, tá?